Boa tarde, Thiago, boa tarde a todos. O Xavier, infelizmente, ele está suspenso para essa partida, né? Então, é óbvio que nós fizemos ao longo da semana algumas outras formações. Existe a possibilidade da entrada do Cantillo, assim como de um outro jogador do setor. Eu acho que o mais importante é a gente buscar o equilíbrio da equipe. Nesses 2 últimos jogos eu vi o meio-campo com um pouco de dificuldade na armação das jogadas, e aí quando isso acontece é lógico que o nome do Cantillo passa a ser forte, porque ele tem realmente uma saída de jogo, um passe de muita qualidade. A partir do momento em que nós temos que ter um pouco mais de marcação no jogo, aí a gente tem a prioridade em usar alguns outros atletas, né? Mas enfim, eu acho que o que vale a pena dizer é que essa semana a gente teve uma semana aberta, uma semana onde eu pude testar várias formações, e amanhã com certeza a gente vai escolher aqueles que se saíram melhor e que deram ao longo desses dias o equilíbrio que eu espero que a equipe tenha dentro de campo. Pergunta de Flávio Ortega, da ESPN Brasil. Obrigado, Rússio. Tudo bem, Mancini? Boa tarde, bom jogo amanhã, um abraço para os companheiros aí na entrevista. Mancini, queria que você falasse um pouco da situação do Jô. A gente sabe pela importância que ele tem dentro e fora de campo, e tudo que ele representa, né? Para você ter um cara como ele lá na frente, acho que é um ganho técnico, mas também um peso maior ali. Ele já está ok para começar jogando, você já volta com o Jô, já é possível você confirmar isso. E se você também me permite, os 2 últimos que chegaram, Gemerson e Jonathan Cafu, esperam um pouquinho mais, já são relacionados, o que você está pensando para isso? Obrigado. Boa tarde, Flávio. Olha, sobre o Jô especificamente, ele é um cara que nos ajuda muito porque tem uma liderança muito forte, é um cara que quando abre a boca as pessoas param para ouvir, então ele tem um peso, mesmo enquanto ele estava no departamento médico, ele estava ajudando, porque ele sabe da sua importância, ele sabe o quanto isso é fundamental para que no momento de recuperação da equipe, a gente tenha todos os líderes atuando juntos, né? O Jô voltou a treinar essa semana com a gente, ele teve uma evolução muito satisfatória ao longo dos treinos. Eu aguardo ainda hoje, na sexta-feira, para saber como que ele reagiu de ontem para hoje, porque ontem nós tivemos um treino um pouco mais forte, para que a gente possa realmente saber se nós vamos contar com ele ou não, mas é uma peça que passa a ser fundamental a partir do momento que estiver apta a jogar, né? Sobre o Gemerson e o Cafu, os dois já iniciaram também a fase de treinamento, já melhoraram desde que chegaram aqui, são poucos dias ainda, o Cafu com um tempo menor do que o Gemerson de inatividade, o Gemerson com um tempo maior, mas a nossa esperança é que os dois, talvez para o jogo do Grêmio, já estejam à disposição, ou para parte do jogo, ou quem sabe até para que a gente possa utilizá-los. Vai depender única e exclusivamente da performance e da qualidade de treinamento que eles passarem para a gente, né? Nós não podemos errar, são 2 atletas que chegam num momento um pouco diferente, mas que são atletas que, em função da inatividade, um pouco maior do que o outro, você tem que tomar um certo cuidado, refazer toda a parte muscular dos atletas para que eles possam entrar e dar conta da demanda que certamente a gente vai ter nas partidas. Marco Belo, Rádio Transamérica. Bem, boa tarde, Mancini, boa tarde a todos. Mancini, a minha pergunta é uma espécie de tabu no futebol. Outro dia o Brenner, do São Paulo, falou que ele voltou a focar no futebol e voltou a jogar bem depois de uma conversa que ele teve com o Diniz, não sobre tática, técnica, mas sobre o que ele queria da vida, né? E funcionou com ele. E passando para o Corinthians, eu queria falar sobre o Luan, porque a impressão que a gente tem de fora é que o Luan, ele quando está no banco, ele está muito conformado, e quando ele está jogando, a impressão de fora, repito, é que falta vontade ao Luan. Então eu queria saber, partindo da premissa de que ninguém esquece de jogar futebol, se existe isso de repente,
fazer um trabalho psicológico com o Luan, ou se é apenas uma impressão realmente de quem vê de fora. Obrigado. Marco, boa tarde, existem 2 pontos aí que eu julgo como realmente de peso, né? A partir do momento em que você ataca a mente de um jogador, você tem uma grande possibilidade de fazer com que ele se toque de alguma coisa que porventura, e aí eu não estou falando excepcionalmente do Luan, mas há uma grande possibilidade, quando você toca a mente do atleta, que ele mude a performance ou que ele, de repente, passe a fazer alguma coisa diferente, que é o que todos nós desejamos naquele momento, né? Agora, se isso também fosse o ponto fundamental, nós teríamos que encaminhar alguns atletas a terapeutas para que existisse isso de uma forma mais efetiva. Não é o caso do Luan. O Luan é um cara que todos nós aqui, vocês que estão aí, né, que fazem parte da entrevista, a gente que está aqui no Grêmio, todos nós assistimos jogos belíssimos deles no Grêmio. Então nós sabemos que é um atleta capacitado para desempenhar. Se ele não está desempenhando, alguma coisa tem. Às vezes o atleta, ele até adquirir a confiança necessária para que ele, jogador, possa render, leva um tempo. Talvez esse tempo já tenha se excedido. E por isso há o aborrecimento de muitas pessoas. Mas esse aborrecimento também é do Luan. O Luan também sabe disso. Eu já conversei várias vezes com ele e ele está muito tranquilo, e eu acho que o fundamental para ele é entender, e eu já disse isso a ele, que ele não vai reverter tudo em 90 minutos. Há necessidade, a partir do momento em que ele entrar em campo, dele ir refazendo aos poucos a imagem que ele sempre teve. E isso leva tempo às vezes não é simplesmente em um jogo. Em um jogo talvez você consiga mudar a opinião ou a visão das pessoas, mas lógico que todo mundo gostaria que isso permanecesse. O Luan é um atleta extremamente técnico, que joga muito com a bola nos pés. Ele precisa entender que o futebol hoje mudou um pouco, ele não é mais tão romântico, ele é muito mais tático, então às vezes a bola no pé faz com que você se exponha muito ao erro num jogo cada dia de menos erros, né? Então eu acho que quando você começa a entender o jogo, você começa também a mudar a sua maneira de atuar, e eu acho que isso é fundamental para ele. Ele precisa equilibrar um pouquinho. Eu recentemente aqui falei do Cantillo, que tem muita bola e que precisa melhorar na parte de marcação para que tenha mais equilíbrio. O Luan, mesma coisa. O Luan precisa também mostrar para o torcedor e para todo mundo que está assistindo o jogo que a sede que ele tem pela bola, ele também tem que ter para recuperar a bola. E isso é um processo um pouquinho mais lento, mas que vai acontecer, porque eu já vi uma mudança grande. Ontem eu fiz 1 mês de Corinthians, e nesse tempo todo, que não é muito, mas que para algumas coisas já é tempo suficiente, eu já pude ver uma melhora do Luan, e eu tenho certeza e estou muito confiante que essa melhora vai ser gradativa e que ele vai, a cada jogo, mostrar alguma coisa diferente e vai nos ajudar da forma como todos nós esperamos, e dessa forma a gente também está ajudando o Luan a reconquistar toda a torcida do Corinthians. Pergunta de Roberto Lioi, da Rádio CBN. Obrigado, Lúcio. Boa tarde, Mancini. Boa tarde a todos. Você acabou de citar, né, Mancini, que você está há 1 mês no Corinthians. E eu acho que todo mundo imagina, todo mundo pensa igual, que o jogo contra o Internacional, a vitória que vocês tiveram, foi o melhor jogo que você teve, pelo menos em termos de resultado, né, enfrentar o líder do campeonato, e a atuação também foi boa. Dá para servir como espelho contra o Atlético Mineiro aquela partida? Você acha que o Corinthians pode entrar da mesma maneira, ou são estilos diferentes do adversário que você vai ter que adaptar de forma diferente? Assim? Boa tarde, Roberto. Olha, são estilos diferentes, né? O Inter tem um time mais estabilizado em campo,
joga com um futebol mais apoiado, o Atlético joga com muita velocidade, com muita intensidade. Nós temos que entender a partida para tentar neutralizar os pontos fortes. Nós sabemos que o esquema do São Paulo é exatamente a velocidade para que essa bola chegue rapidamente nos dois extremos. E o Inter tinha um jogo um pouco diferente, mas a tônica ela tem que ser a mesma. Você vai enfrentar um time que vem bem no campeonato e para jogar em igualdade de condições você vai ter que se superar em algum momento em alguma coisa. Então que seja uma superação pela vontade, pela parte tática, pela organização, para que tecnicamente a equipe possa render, porque nós já vimos que pode render. Então, você buscar o melhor de cada atleta nesses grandes jogos torna-se a nossa tarefa a número 1, porque a partir do momento em que você entra concentrado num jogo desse, a tua chance de ter uma boa performance melhora em muito, e é o que a gente precisa agora. Nós estávamos numa situação bem mais difícil, mas a situação ainda não é fácil. A situação permanece, nós queremos fazer parte de outro bloco no campeonato. E para isso a gente precisa também, diante de adversários que estão lá em cima na tabela, fazendo bons jogos, colher bons resultados, porque isso gera confiança, isso de certa forma assina embaixo daquilo que a gente acha que é convicção, e é importante que todos nós aqui tenhamos resultados para que a convicção seja mantida e para que a confiança de todos os atletas voltem ao seu estado normal. Pergunta de Alessandro Jodar, do Grupo Globo. Oba, valeu, Russell, boa tarde aos amigos aí, boa tarde, Mancini. Agora você vai ter pela frente um duelo que talvez um dos técnicos mais badalados do Brasil. E eu queria que você compartilhasse com a gente como é que você encara um momento como esse. É também a hora em que uma vitória pode trazer os holofotes para o seu trabalho? Tem esse tipo de pensamento na sua cabeça? Como é que você encara esse confronto ali no banco, vocês dois lado a lado? Boa tarde, Alessandro. Olha, eu encaro como um jogo normal, né? Um jogo de peso, porque um Corinthians e Atlético Mineiro sempre vai ser um jogo de peso, um jogo grande, que envolve muita coisa. Do outro lado tem um técnico que vem fazendo um bom trabalho, já tinha feito no Santos também, e é importante que a gente aqui no Brasil se cobre a cada dia mais. Eu disse recentemente aqui e vou dizer de novo, eu acho que técnico não tem nacionalidade, tem competência. Então nós não podemos de maneira alguma ficar fazendo esse tipo de comparação entre nós, porque até mesmo nas escalações das duas equipes nós temos muitos estrangeiros que jogam futebol, ponto. Então nós não podemos aqui sair desse viés. Acho importante que haja uma excelente preparação para o jogo, porque o time do São Paulo costuma ser muito intenso, e a gente sabe que um piscar de olhos hoje no futebol é o suficiente para que você possa ou desarrumar um sistema adversário ou ser desarrumado por ele. Então todos os atletas já são sabedores disso, porque ao longo da semana a gente já começa a palestra que encerra-se no dia do jogo, momentos antes da partida. Então todos eles estão atentos a tudo, né? A gente tenta retratar aquilo que está sendo feito do outro lado, no caso do Atlético neste jogo, e mostrando vídeos e levando para dentro de campo aquilo que pode acontecer, porque é importante que o atleta ao longo da semana ele vivencie situações semelhantes àquela que certamente ele vai encontrar no jogo. Então nós tentamos de todas as formas retratar o jogo, né? E acho importante que nós tenhamos um bom resultado, mas de maneira alguma eu dirigiria esse foco para mim. Eu não sou e nunca pensei dessa forma. Eu acho que muito mais importante é você mostrar exatamente o contrário, que eu faço parte de uma engrenagem, né, de todos aqueles que participam da partida. A minha participação ela vai até certo ponto, aí depois os atletas entram em cena, mas é importante que todos eles
me enxerguem como parte da equipe, porque eu sou parte da equipe, eu penso dessa forma. Eu acho que o futebol, assim como qualquer coisa na vida, feita por várias mãos, você tem uma grande chance de que dê certo, né? Então eu, seguindo nessa linha, tenho certeza que vou estar ajudando os atletas em campo. Pergunta do Diego Bertozzi, do Fox Sports. Mancini, boa tarde a todos os colegas. Eu queria te perguntar a respeito de uma questão extracampo que vem desde março, pelo menos no Corinthians, que é o atraso salarial, né? Chegou a 3 meses e a informação agora é de que 2 meses foram pagos e resta um mês ainda aí pendente. Em algum momento você precisou falar ou trabalhar com os jogadores sobre essa questão, sobre essa dificuldade, para não deixar que isso interfira no campo? E, claro, o fato de 2 meses terem sido pagos agora, se isso ajuda, né? Se há uma motivação, claro que os jogadores jogam motivados, mas é um plus, assim, para o time entrar mais bem preparado, digamos, com tranquilidade, né? Para essa partida agora contra o Galo? Boa tarde, Diego. Olha, eu já vivi em outros lugares do futebol situação onde o atraso realmente foi muito difícil de ser administrado, de ser controlado. Não é o que aconteceu no Corinthians. Desde que eu cheguei aqui, eu não tive uma reclamação sequer por parte do elenco. Até porque existe uma relação de muita confiança entre a diretoria e o elenco de jogadores, e pela informação que eu tenho, momentos antes de eu entrar aqui na entrevista, é que não há mais atraso de salário, que ontem seriam pagos os 2 e hoje de manhã foi feito o pagamento deste último, então não há mais atraso. É óbvio que isso é muito importante, porque acaba, de certa forma, fazendo justiça com aquilo que se faz diariamente e aquilo que se recebe, né, que é o que todo mundo quer. Agora, volto a dizer, em momento algum eu tive qualquer conversa com o elenco sobre isso, né? Os atletas, eles entenderam aquilo que foi feito lá atrás, um acordo com a diretoria, que seguiu à risca. É óbvio que a dificuldade de uma pandemia faz com que você tenha que, muitas vezes, driblar algumas coisas, e aí a gente pode sair de um âmbito de um time de futebol até para as nossas vidas, para entender que muita coisa teve que ser readaptada, mas eu acho que o mais importante é a gente falar que está tudo certo agora, e que eu espero que isso seja energia o suficiente a mais para que a gente possa não só fazer um bom jogo diante do Atlético, mas diante do Grêmio e na sequência, para que o Corinthians realmente brigue numa situação diferente no campeonato. Pergunta da Ana Canhedo, do GE. Valeu, Rússio. Mancini, boa tarde. Aproveitando que você falou do seu mês de Corinthians, né, eu queria falar um pouquinho sobre algo que extrapola um pouco o elenco profissional, né? Certamente você deve estar a par, que é o elenco sub-23. O Corinthians tem bastante jogadores sob contrato, eu queria entender o que você pensa dessa categoria. Qual que é a importância de manter um time sub-23? Enfim, queria que você compartilhasse com a gente o que você pensa a respeito, por favor. Boa tarde, Ana. Olha, a minha opinião sobre 23, ela talvez diverge um pouquinho da maioria, né? Eu acho que o Sub-23, ele tem uma ação diferente do Sub-17 e do Sub-20, diferente do profissional. Muitas vezes você vê dentro de uma equipe a base formando jogadores maturados e que chegam ao profissional, uns com 18, outros com 17, outros com 19, outros com 20 anos. Mas existem alguns atletas que você não tem a certeza que essa maturação vai acontecer até 19, 20 anos. E aí você muitas vezes perde o jogador ou libera o jogador no mercado e o jogador acaba arrebentando no outro clube, e aí chega a conta, né? A cobrança, por que liberou A, B ou C, né? Por que não teve um pouquinho mais de paciência. Então, em todos os clubes de futebol, o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20, eles dão um suporte para que você
realmente trabalha o atleta na sua formação. O sub-23 é um caso um pouquinho diferente. Ele pega alguns atletas, isso de uma maneira geral. Ele pega alguns atletas do sub-20 que não tiveram condições de estarem no time principal e ele te dá a possibilidade, dentro de um olho técnico no mercado, no país inteiro, de buscar alguns atletas que estão sendo referência em alguns clubes, mas que já têm 20, 21 anos. E você não pode, pelo tamanho do Corinthians, pegar esse jogador e trazer diretamente para a equipe de cima. Então aí você usa o sub-23. Então ele é diferente do sub-20. Ele tem uma capacidade, talvez, de maturação diferente da base. E às vezes ele oferece para nós alguma possibilidade real, porque sempre que você tira um atleta do sub-20, há uma necessidade de se pensar o quanto que você está dando a oportunidade ou o quanto que você está acelerando o processo e talvez queimando uma peça importante que seria dali 1, 2 anos. O que talvez não aconteça no sub-23, porque são atletas já um pouco mais velhos que suportam uma pressão um pouco maior. Lógico que depende de cada caso, eu não estou aqui generalizando, mas a importância do sub-23 para mim é essa. Algumas equipes, elas optam por não ter o sub-23, e aí você às vezes perde alguns atletas que maturam um pouquinho mais tarde, porque na base às vezes a gente tem o atleta de 15 anos que tem futebol de 20, com 17 ele tem futebol de 20, e ele não matura mais do que isso. E às vezes não, às vezes a gente tem o atleta de 15 com futebol de 15, com 18 com futebol de 18, com 20 com futebol de 18 e com 22 com futebol de 25. Que é uma maturação um pouco mais tardia, em função, obviamente, do aspecto social, de tudo aquilo que esse garoto já viveu na vida, e aí nós temos que fazer uma análise sobre tudo isso daí. Então a minha visão para o sub-23 é essa. Se o sub-23 é certo ou não cabe aqui ao Mancini expressar a sua opinião. Depende de muitas coisas, depende daquilo que o clube vive, depende de orçamento, depende do quanto o sub-23 dá de retorno, e aí só o tempo pode dizer. Pergunta de Rodrigo Vessoni, portal Meu Timão. Mancini, boa tarde. Eu queria que você, hoje faz um mês da sua apresentação, né? Eu queria que você fizesse, por favor, um balanço desse seu primeiro mês. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 52,3% de aproveitamento. Você utilizou 26 jogadores até agora, 1 jogador foi afastado. Eu queria que você fizesse um balanço, por favor, aí desse seu primeiro mês de Corinthians. Boa tarde, Rodrigo. Olha, eu acho que o balanço, ele pode ser diferente na Copa do Brasil e no Brasileiro. Na Copa do Brasil, óbvio que eu não fiquei nem um pouco satisfeito e tenho realmente que expressar a minha chateação com a desclassificação, né? No Campeonato Brasileiro, um pouco diferente. Eu cheguei, o Corinthians estava em 17º lugar, alcançou o 10º lugar, ficou algumas rodadas ali, ou um tempo em 9º, 10º, 11º, enfim. Acho que o mais importante é a gente subir na tabela e mudar de bloco, né? O Campeonato Brasileiro, desde que ele mudou a forma de ser jogado, ele define quase que alguns blocos. O bloco da frente ali, formado por 6 equipes, 7, às vezes 8, o intermediário e aqueles que vão brigar eternamente para fugir do Z4. Eu quero que o Corinthians esteja no bloco de cima. Nós estamos em transição, nós já estivemos lá no bloco que luta incessantemente para ser afastado do Z4, estamos no bloco intermediário e temos que chegar no bloco de cima. Se vamos chegar ou não depende de uma série de fatores, mas acho importante a gente falar que essa ascensão se deu
porque houve realmente um entendimento dos atletas naquilo que nós deveríamos mudar quanto à nossa postura dentro dos jogos. Em alguns jogos houve uma postura, uma imposição muito boa, em outros jogos não. Felizmente, no Campeonato Brasileiro, nós tivemos apenas uma derrota, que foi aquela diante do Flamengo, que eu quero entender, e a sequência que vai me dar essa resposta, que foi um acidente de percurso, né? Nos outros jogos, a gente teve uma postura sempre de uma equipe que poderia vencer, mesmo o jogo diante do Flamengo, que a gente em determinado momento fez um bom jogo, e contra o Atlético, que nós não vencemos, empatamos lá em Goiânia, que também nós tivemos a oportunidade de vencer. Então, assim, fazer um balanço disso seria, obviamente, a gente arrumar a equipe o mais rápido possível para que a gente possa desenvolver um segundo turno de uma forma mais equilibrada, mais uniforme. Você falar de uma equipe que teve pouco tempo de treinamento também é difícil, né? Eu espero que isso não soe como desculpa, mas é difícil você chegar em uma semana, você não ter tempo de treinamento e já ir para o terceiro jogo, né? Agora sim nós vamos ter as semanas abertas e com certeza o rendimento físico, técnico, tático, de entendimento aquilo que o treinador pede, vai se ajustando, e aí eu espero que o Corinthians realmente suba na tabela. Pergunta de Thiago Salazar, Gazeta Esportiva. Bom, boa tarde, Mancini, boa tarde a todos. Mancini, eu queria ver sobre a contratação do Jonathan Cafu. Claro que nenhuma contratação é feita sem passar pela comissão técnica e pela diretoria, é algo em conjunto, mas eu queria saber se foi um pedido seu, se foi uma observação sua, um jogador que você conhecia, ou se não, se foi passado para você e aí sim você deu o ok para contratar. O que você vinha acompanhando do Jonathan Cafu para ter concordado com essa contratação? E além disso, eu queria saber de você, Mancini, se você pensa, cogita, estuda a possibilidade de usar o Bruno Mendes como primeiro volante. Obrigado, um abraço. Boa tarde, Thiago. Pela tua pergunta, óbvio que você já sabe que o Thiago foi testado como volante, né? Não sei como que essa informação chegou, mas ela chegou. O atleta foi testado sim como volante, até porque agora eu tenho tempo para isso, né? Nós tivemos a semana toda. Em algumas situações, a entrada de um atleta que saiba fazer zagueiro e volante, ela é benéfica, porque ela te dá um leque maior de mudanças táticas dentro do jogo, né? Hoje, muitas vezes a gente fica muito preso, a equipe vai jogar no 4-4-2, no 3-4-3, no 3-5-2, no 5-4-1, quando na verdade a maioria das equipes elas se compactam, independentemente das linhas, você tem que jogar de uma forma compacta. Eu assisti um jogo esse meio de semana, onde uma equipe, que óbvio que eu não vou citar o nome até por ética, mas ela defendeu com 2 linhas de 5, né? E essa equipe venceu a partida. Então, às vezes, a gente fica falando muito sobre os sistemas e tudo mais, mas tem que haver uma leitura de jogo para que o atleta dentro de campo entenda aonde ele tem que se posicionar para frear o ímpeto adversário. E essa liberdade eu dou para o atleta, porque eu converso muito com o atleta. Mesmo quando eu estou fazendo meus táticos, eu paro, chamo os jogadores e explico as situações, porque eles têm que vivenciar, porque o treinador ele não está dentro de campo no momento da partida. Então o Bruno foi testado sim, eu acho que é um atleta que com mais um pouco de treinamento pode dar uma resposta interessante. E sobre o Jonathan Cafu, claro que quando algum nome vem,
você vai buscar as informações. A gente tem uma rede de contatos, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, de amigos, né? Eu sou um ex-atleta, já estou há 16 anos aqui sentado nessa função, então é óbvio que nós temos amizade com todo mundo, em todos os países do planeta onde há futebol, e a gente busca informações, né? Eu já conhecia o Jonathan de vê-lo jogar contra, né? Mas é óbvio que você busca a informação recente, e ela é muito importante, e é por isso que você tem que fechar um diagnóstico com várias coisas. A informação de atletas, a informação de pessoas de comissão técnica, a informação de amigos que assistem os jogos, a informação dos vídeos, daquilo que você busca, entendeu? Então houve um consenso na contratação, e eu não tenho dúvidas em afirmar que o Jonathan Cafu vai ser uma peça importante, não só diante daquilo que eu busquei como informação, como também aquilo que eu já vi em uma semana de treinamento, porque é uma característica um pouco diferente daquelas que nós temos no elenco. Pergunta do Alexandre Guarilha, do Lance. Boa tarde, Mancini, boa tarde aos colegas. Ainda insistindo um pouco no Jonathan Cafu, desde o começo do ano o Corinthians vem procurando um jogador para essa função, né? Um homem de velocidade pelas pontas. Já postou em alguns nomes, né? No começo do ano, Janderson, até que já saiu. Agora tem o Gustavo Silva, o Léo Natel, o Everaldo continua. Por que essa função é tão carente no elenco? Por que é tão necessária ela? E por que o Jonathan Cafu vai trazer alguma coisa diferente? O que ele é diferente dos outros colegas de trabalho dele, dos companheiros de função? Obrigado, Mancini. Boa tarde, Alexandre. O Jonathan, ele tem um pouco mais de força física, né? A partir do momento em que você vê o futebol atual jogando quase todas as equipes se defendendo em duas linhas de 4, você tem que ter o jogador que quebre a linha. Existem várias maneiras de se quebrar a linha de marcação. Uma delas é você enfiando entre as linhas mais atletas do que a linha suporta. E você tem que ter uma quebra de linha de passe, com o passe entrando entre as linhas, para que você tenha superioridade no último terço do campo. Essa é uma delas. A outra é quando você envolve com superioridade numérica, seja pelo centro do campo ou pelas laterais, você consegue o seu objetivo, que é chegar, por exemplo, à linha de fundo. Ou quando você tem um atleta dotado de força física para entender o jogo, e no momento certo ele rompe a linha e recebe a bola nas costas do seu defensor. A que todo técnico quer ter é a última, e é a que eu deixei, que é o atleta que pega a bola e consegue passar, driblar o seu oponente e chegar aonde a gente quer. O Jonathan tem o entendimento do jogo, ele tem uma leitura tática muito interessante, e ele tem força física, por isso que ele é um pouco diferente dos outros atacantes que nós temos aqui. É duro você comparar um com o outro, porque não há como você achar que todos os atletas cumprem funções idênticas, não tem como, isso não existe. A partir do momento em que você tira o Zico do time e entra o Rivelino, que são dois tops, você vai ter uma mudança de característica em cima disso. O Rivelino era canhoto, o Zico é destro, enfim. Então por isso é que eu falei que muda um pouquinho em termos de jogo, em termos de não de intensidade, mas da qualidade daquilo que vai ser apresentado na partida, né? E a outra pergunta, qual a necessidade? A necessidade é exatamente você saber que você tem que romper linhas. Não tem como você jogando com intensidade achar que o adversário vai te deixar buracos. Não existe mais isso no futebol. As equipes estão muito organizadas, todo mundo hoje faz uma leitura boa de jogo.
Então é importante que você tenha atletas que possam desempenhar um papel diferente e dentro desse diferente agregar alguma coisa que possa nos levar ao gol. Pergunta do Matheus Pinheiro, da ESPN. Boa tarde, Russo. Boa tarde, Mancini. Tudo bom? Minha pergunta é sobre o esquema tático do Corinthians. Escrevi no começo do ano uma coluna que falava sobre a variação tática de usar 3 zagueiros no Corinthians. Vejo no Brasil um pouco de preconceito até com a utilização desses 3 zagueiros. O pessoal da torcida costuma achar que é uma formação mais retrancada, etc. Mas eu vejo, fazer uma análise e pedir para você concordar ou não, claro, que o Corinthians com 3 zagueiros ele ganharia principalmente nessa ausência, nessa carência dos pontas, de ter um Fagner mais liberado, de ter o Piton liberado pela esquerda, ou até o próprio Fábio Santos. Ganharia com o fato de atacar em blocos, né? Porque você ganha um bloco de 3 zagueiros, considerando ainda com o Jamerson estando disponível para jogar ou não. E você ganha algo principal também para o projeto a longo prazo, que é jogar como a base vem jogando. O 17 vem jogando com 3 zagueiros, o 20 vem jogando com 3 zagueiros e produzido bons talentos que estão acostumados a jogar nesse esquema. Você vê como uma possibilidade, já que você mesmo citou que tem testado outras formações, você vê como uma possibilidade para durante o ano, nessas semanas cheias, testar um esquema com 3 zagueiros no Corinthians? Boa tarde, Matheus. Olha, dá a impressão que você assistiu a nossa semana de treinamento, porque ela foi baseada muito em cima disso. Não somente na utilização do terceiro zagueiro, mas também com outras opções. Eu tive tempo, por exemplo, de testar duplas de volantes, duplas de atacantes, porque é importante quando você analisa uma equipe que você também analise cada setor separadamente, né? As pessoas, na hora que veem que entrou o terceiro zagueiro, elas acham, e você foi muito feliz na sua explanação, que a equipe fica defensiva, quando na verdade o 3-5-2, quando foi inventado pelo Piontek, ele era exatamente para tornar uma equipe mais ofensiva, com 2 alas que chegassem ao fundo. O que acontece é que muita gente usa o terceiro zagueiro para se defender, e aí há uma diferença. Você pode botar mais volantes na equipe ou mais atacantes e jogar em linha baixa e se defender também. O princípio de defesa e ataque ele tem que ser muito bem compreendido no futebol, porque senão a gente acaba julgando sempre por aquilo que todo mundo fala, e o que todo mundo fala não pode estar certo. A pessoa tem que estudar para entender o porquê das coisas. Você citou que a liberação do Fagner e do Piton, ou até do Fábio Santos, do Michel, que são os nossos laterais, ela de repente gera para uma equipe que joga com 2 linhas de 4, uma linha de laterais alas entre as 2 alas, o que dificulta a marcação. Então é óbvio que o tempo todo a gente está tentando, diante da característica dos jogadores do elenco, achar a melhor formação, ponto. A melhor formação, ela tem que te dar variações táticas, porque dentro do jogo, você tem que ter um mecanismo para dentro da partida afastar um volante, adiantar os 2 laterais e já tornar a equipe jogando num sistema diferente. Ou de botar 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros adversários e puxar mais um jogador e jogar ele dentro do campo, que é para você ter uma superioridade. Então tudo isso daí faz parte de uma equipe bem treinada, né? E isso demanda tempo. Agora é que nós vamos ter tempo, com semanas abertas, para talvez mudar alguma coisa, mas com certeza a minha intenção é fazer com que o Corinthians tenha várias formas de jogar. Uma como ponto de partida, mas dependendo do que estiver acontecendo no jogo, porque existem partidas onde você entra no sistema igual ao adversário e você sabe que vai ficar 0-0, a não ser que alguém erre. E isso não pode satisfazer o treinador. A gente tem que arrumar mecanismos para que dentro da partida você consiga surpreender sempre o oponente. Última pergunta, Roberto Tomé, TV Record.
Boa tarde, Mancini. Gostaria de saber como é que você acompanhou recentemente aí a movimentação no mercado de treinadores, com a saída do Domenech no Flamengo, o Kudê pediu demissão do Internacional, ou seja, os estrangeiros que chegam aqui no Brasil aos poucos, eles vão percebendo que estão dentro desse balaio geral aí, que essa máquina que moe treinadores de todas as nacionalidades? Boa tarde, Tomé. Olha, realmente eles já começaram a enxergar isso, né? O nosso sistema, ele é um sistema muito rígido ao treinador. Nós temos, logicamente, que cada técnico tem a parcela natural, porque ele é o cara que comanda, que dá treino, que escala, mas ele vai até certo ponto. E quando a gente fala de uma cultura enraizada, e eu li uma matéria hoje de um jornal britânico falando exatamente sobre isso, que aqui no Brasil não é dado chance ao treinador para que ele possa desenvolver o trabalho. Eu tenho algumas opiniões muito convictas, né? Você não é obrigado a ficar com um treinador que você está vendo que não desenvolve um bom trabalho. Mas, ao mesmo tempo, se você está percebendo que há uma melhora de trabalho e que a longo prazo você vai ter resultado, porque também a troca do treinador, Tomé, ela não nos garante que haja uma mudança. Até há uma matéria recentemente também feita por um brasileiro, Matheus Galdino, que mora na Alemanha, que estudou vários países e que dentro da sua pesquisa de anos em anos ele comprova que a mudança de treinador ela não gera benefícios, ela gera sim desgastes e prejuízo financeiro, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que a partir do momento em que você assina um contrato, você tem o direito de rescindir ou o clube de rescindir. O que eu vejo, e que essa é uma luta, e eu sou um dos representantes da Federação Brasileira, exatamente porque eu acho que é importante que a gente aprove um projeto que já está no Congresso há 6 anos, onde ele vai, de certa forma, nortear o mercado. No nosso projeto da FBTF, diz, por exemplo, que o técnico pode sair de um clube, mas ele tem que pagar a multa rescisória, assim como o Kudê fez no Internacional. Se ele for mandado embora, que ele receba até o término do contrato, mas que ele não possa ir para outro clube. Então tem algumas coisas aqui no Brasil que tem que ser revistas rapidamente. Por exemplo, na Europa, quando um técnico é mandado embora, enquanto ele não assinar a rescisão, um outro técnico não pode ser contratado. Aqui no Brasil isso não acontece. Então tem uma série de coisas que nós estamos brigando para que seja regulamentado, não para levar vantagem, mas para andar em conformidade com a modernização do futebol, mas concordo com você, acho que nós temos que avaliar melhor o porquê de tantas quedas, porque isso onera em muito a parte financeira dos clubes e, na minha opinião, na maioria das vezes não traz o resultado esperado. Obrigado, Mancini, e a todos que nos acompanharam ao vivo pela Corinthians TV Play. Até a próxima.